Grêmio 1-0 para cima do Ipiranga, um jogo muito mais difícil até do que já se esperava. O Grêmio com um a menos desde o início do primeiro tempo, mas conseguiu superar as adversidades e saiu com os 3 pontos. Vou comentar um pouquinho sobre esse jogo aqui com vocês. Vamos lá então, que nem eu comentei, vitória por 1-0, um gol da partida marcado pelo Monsalve, um gol de muito repertório individual. Ele recebe um passe do Arezzo, o goleiro Edson do Ipiranga vai fechar o ângulo, ainda tem a marcação do zagueiro que chegou junto, ele consegue meio que fazer um elástico invertido, e finaliza já sem goleiro para fazer o gol da vitória. Um jogo que foi muito moldado pela expulsão do João Lucas logo no início. E aí, eu acho injusto a gente crucificar o João Lucas pela expulsão, porque é um equívoco muito grande da arbitragem. É um lance em que o Grêmio, nessa temporada, já vem mostrando isso com o Gustavo Quinteiros, uma marcação muito mais firme, muito mais forte, essa marcação já, né, nesse campo inicial do adversário. Então, o Grêmio o tempo inteiro, quando estava 11 contra 11, marcando pressão lá em cima. E uma jogada que vinha pela direita, o João Lucas ia chegar natural, chegar firme, mas para a disputa da bola. Tem um jogador do Ipiranga que antecipa, vai proteger, ele acaba esbarrando e aí acaba esbarrando com o braço, sobrando no rosto do jogador do Ipiranga. Um lance que talvez no máximo para amarelo, no máximo. O VAR interfere, chama e o juiz acaba expulsando. Tanto é que o juiz não tinha dado nem amarelo, o juiz não sabia nem para que lado ia dar a falta e o VAR se intromete de forma equivocada. E acaba expulsando o João Lucas. Mudou completamente o contexto do jogo. O Grêmio vinha sendo amplamente superior. Com a expulsão, o Grêmio passa a ter bem menos a bola. Tanto é que eu acredito que esse tenha sido o primeiro jogo na temporada que o Grêmio teve menos a bola. A gente vai conferir as estatísticas daqui a pouco, tá bom? Vamos passar pelas escalações, pela escalação do Grêmio aqui para citar alguns dos destaques, né? Eu já queria destacar o Grando, não foi muito exigido, muito mérito da linha defensiva, e aí a gente tem que destacar muito isso. A linha defensiva do Grêmio com uma média de idade baixíssima e conseguiram lidar muito bem nessa situação de jogar com um a menos, um jogo que o Grêmio já não tinha muita motivação, era um jogo que era só para cumprir tabela. Tudo bem que ganhando, perdendo, muda talvez o adversário, o mando de campo, foi mudando ao longo dos 90 minutos, né? Teve momentos que o Grêmio ia pegar o Inter, teve momentos que ia pegar o Juventude decidindo na arena, acabou que no final das contas, com a virada do Juventude para cima do Pelotas, 2 gols já nos acréscimos, na semifinal o Grêmio vai jogar em casa o primeiro jogo contra o Juventude e decidir no Alfredo Jaconi. Mas no final das contas, a gente não tem que pensar em adversário, pensar em mando de campo. Apresentando um bom futebol, o Grêmio pode bater de frente com qualquer equipe, tá bom? E aí o mérito da linha defensiva, porque com a expulsão do João Lucas, o De Sábato, né, que é o auxiliar do Quinteiros, que foi quem comandou o time, coloca o Luiz Eduardo. Foi muito inteligente, colocando um zagueiro fazendo esse lado direito para já ter essa proteção defensiva. E o Grêmio jogou, né, com uma linha de defesa muito jovem e os 4 zagueiros. O Grêmio jogou sem lateral, né? Porque o Vieira é zagueiro e o Luiz Eduardo que entrou, aqui o Luiz Eduardo, que se destacou bastante naquele jogo contra o Bragantino na Copinha, em que ele tem aquela recomposição e salva a bola em cima da linha já sem goleiro, que aquela salvada foi fundamental para o Grêmio passar de fase. E ele entra na lateral direito, então o Grêmio fica com 4 zagueiros de origem, acaba que um zagueiro canhoto pela lateral esquerda, o Vieri já é mais adaptado e fez mais um grande jogo. É um início de temporada muito bom do Vieri, já se tornando uma liderança nesse time do Grêmio, tecnicamente indo bem, sendo muito forte, muito rápido, tendo uma boa bola aérea. O Grêmio trouxe agora o Lucas Esteves e até o Luan Cândido faz essa função também. Mas o Vieri não deixou a desejar, não. Foi muito bem, supriu muito bem essa carência da lateral esquerda. É um início de temporada muito bom dele. E do outro lado, o Luiz Eduardo também entrou bem. Então a média de idade ali do Grêmio não tinha ninguém que beirava 25 anos. O mais experiente ali era o Grando, e o Grando também é um cara muito jovem. Então, uma linha de defesa muito jovem e conseguiu lidar muito bem com o Ipiranga. Tanto é que eu vou trazer as estatísticas daqui a pouco. Chutes a gol, se o Ipiranga teve 4, foi muito. Isso que jogou com um a mais por pelo menos 2 terços, 3 quartos do jogo, grande parte do jogo, jogou com a mais e não produziu quase nada.
Do meio pra frente eu vou destacar o Camilo, gostei da estreia dele e é o que eu esperava. Pelo react que eu fiz aqui com vocês, tá no canal pra quem quiser. Essa intensidade dele, essa garra no meio de campo é o que eu esperava. E é um cara que tem a cara do Grêmio, tá bom? Essa raça no meio de campo, essa vontade. Alguns erros técnicos, sim, mas era a estreia do cara, a gente tem que entender isso daí também. E a parte da dedicação, da garra, da recomposição, ele foi muito bem. Quando precisou, quebrou um galho na lateral direita. Excelente estreia do Camilo. É o que eu esperava. Não vai ser um cara que vai ser um craque que vai destoar, mas é um cara que para grupo vai agregar. Assim como o Grêmio já tem o Dodge. O Camilo acho que vai entregar muito parecido. O Dodge quase nunca vai ser o craque do jogo do Grêmio, mas é um cara que é muito versátil. Se você precisar, coloca o cara na lateral direita, coloca o cara de meia central, coloca o cara de volante, joga na meia direita, se precisar até de zagueiro. Então o Grêmio ganha mais um coringa para jogar, tapar buracos, que é o Dodge. Já tinha o Dodge e agora tem o Camilo também. O PP jogou mais avançado, o Grêmio jogou com três volantes, né? E aí ao invés de usar o André, usou o Monsalve pela ponta. Com a expulsão do João Lucas, é, tira o Aravena, né? E o Monsalve vai para uma das pontas e o André pela outra. O Monsalve caindo muito pelo meio também. O Grêmio se adaptou muito bem por ter um jogador a menos, inclusive. O Arezzo lá na frente também vai destacar bastante, fez um pivô muito bom, o gol foi uma assistência dele, tá bom? O Aravena é de novo abaixo, até por isso foi ele que foi o jogador sacado. Com a chegada do Amuso e do Christian Oliveira, acho que com o tempo o Aravena volta a ser reserva. O Pavon aproveitou muito bem as oportunidades nesse início de temporada. O Aravena não dá para dizer o mesmo. Inclusive, enquanto o Amuso e o Christian Oliveira não estão prontos, eu acho que hoje seria interessante o Quinteiros tentar fazer o que ele fez nesse. O Quinteiros barra o De Sápato, né, a equipe técnica do Grêmio, usar o Monsalve pela ponta, para ir manter o Cristaldo, né, como ele já é o titular do time, e ao invés de utilizar o Aravena, usar o Monsalve. Então uma linha de ataque com o Cristaldo, o Monsalve mais aberto, o Pavão do outro lado e o Bright White mais à frente. Eu acho que essa equipe titular do Grêmio poderia funcionar, já que o Monsalve mostrou que pode jogar mais aberto também, como fez no jogo, vários momentos caindo pelo meio, onde ele tem mais facilidade, onde ele mais atuou ao longo dessa carreira dele. Então, eu acho que o Aravena, de fato, não vem merecendo a titularidade. Entrou o Kaique é mais um desse. Cara, quando colocou o Kaique, a impressão que dava. Sabe quando. Eu vou usar o seguinte exemplo. Tem um pitbull, ele tá preso na gaiola. O De Sábato abriu a gaiola e colocou o pitbull em campo. O Kaique sai dando carrinho, sai dando voador, é uma entrega de energia espetacular. É um cara que em alguns momentos essa entrega, essa obsessão de vontade dele é espetacular. Isso muda completamente o anímico do time, porque você vê que o cara tá dando a vida, tá aproveitando cada segundo de oportunidade que tá tendo. Então, o Kaique merece bastante essas oportunidades, principalmente no gauchão, agora que já tá indo para mata-mata, fica mais difícil. Mas é um cara que merece bastante oportunidades pela entrega, pela vontade dele. Às vezes ele erra um bote ou outro justamente por esse excesso de vontade. Mas, por exemplo, teve um lance que isso explicou muito bem. Ele vai seco na jogada, toma uma caneta. A jogada segue, ele se recompõe, dá um carrinho e rouba a bola. É exatamente isso. É um cara que tá ali pra colocar vontade em cada milésimo de segundo. Então é um cara que merece oportunidades com o tempo, beleza? O Luiz Eduardo fez o básico, mas o básico bem feito pelo lado direito. E o André mais à frente também. Como o Grêmio jogou na base do contra-ataque, não participou tanto, mas foi importante. O Grêmio mexeu pouco, né? Até porque teve que colocar o Luiz Eduardo e o André ainda no primeiro tempo. E aí depois o de sábado optou por colocar só o Kaique na reta final. No geral, o Grêmio lidou muito bem por ter um jogador a menos. Não foi um jogo vistoso, mas foi um jogo bem feito do Grêmio. Tanto é que, ó, posse de bola, 75% do Ipiranga, teve bem mais, naturalmente por ter um jogador a mais, né? O primeiro jogo da temporada que o Grêmio teve menos a bola, justamente pelo contexto de ter um jogador a menos. Tanto é que, ó, primeiro tempo, vou filtrar aqui, ó, já foi muito grande, muito pela expulsão do João Lucas, não adianta. E finalizações, ó, 12 do Ipiranga sendo só 2 a gol, né? Que nem eu falei, não teve muito perigo. E do Grêmio 11 sendo 2 a gol. O Grêmio com um a menos, com um time reserva, um bando de moleque da base, praticamente não sofreu perigo do Ipiranga o jogo inteiro. E era um jogo da vida do Ipiranga ainda, tá bom? Então chutes a gol empatado, inclusive, escanteio 5 a 4 Ipiranga, parelho também. Então aqui fica nítido que o Grêmio soube lidar muito bem com esse jogador a menos e mostra a experiência até dos mais jovens com a camisa do Grêmio.
porque era um jogo muito difícil e um gramado que na transmissão eles até falaram: ah, não é que é ruim, é porque é um gramado fofo. É horrível, tá bom? Era muito ruim esse gramado do Ipiranga. Atrapalha inclusive os próprios jogadores do Ipiranga. Não tem como, é um gramado horrível. Me lembrou muito do Brasil de Pelotas, que foi justo o outro jogo que o Grêmio não foi tão bem, no empate na estreia em 0-0. É, tipo assim, o gramado em quesito ótico, né? A gente vendo o gramado, não é um gramado feio, mas com a bola rolando a gente percebe que é horrível para praticar o futebol. A bola prende muito e estraga o espetáculo. Então, assim, é um gramado muito ruim, é ruim até para o Ipiranga, um gramado nessa situação, tá bom? Estraga o espetáculo dessa forma. Mas enfim, o importante é que o Grêmio venceu e fecha agora essa fase inicial do Gauchão. Beleza? Craque do jogo para fechar, não tem como não falar o Monsalve. O Grêmio venceu graças a uma individualidade dele. Mas muito méritos para todo mundo, porque o Grêmio a gente viu aqui nas estatísticas, teve muito menos a bola por ter um jogador a menos, mas mesmo assim produziu em quesito estatístico, pelo menos, muito parecido, talvez até mais do que o Ipiranga. Soube lidar muito menos por ter um jogador a menos, justamente, do que o Ipiranga. Gostei bastante da atuação, mostra que o Grêmio é uma equipe que já vai se moldando a situações difíceis, mesmo quando não é nem a equipe principal. E eu deixo essa ressalva de achar que pode ser uma utilização interessante no quarteto titular do Grêmio, tirar o Aravena do time, porque ele não vem rendendo o necessário para ser titular do Grêmio. E agora, ainda que chegou o Amuso e o Christian Oliveira, eu acho quase impossível o Aravena permanecer na titularidade, pelo que ele vem rendendo nesse início de temporada. Eu acho que hoje o quarteto titular do Grêmio, desse meio para frente, tem que ser Cristaldo, Pavon pela direita, Monsalve pela esquerda e o Bright White na frente. Em alguns momentos você troca ali o Cristaldo com o Monsalve de posição, pode até trocar o Pavon para a ponta esquerda e mexendo ao longo do jogo. Mas eu acho que ficou nítido que dá para o Monsalve fazer uma função mais aberta se precisar. Você perde talvez a velocidade, do Aravena, mas tecnicamente ganha muito, tá bom? Até porque nesse improviso, o Monsalve tem muito mais do que o Aravena. Força física, o Aravena é mais forte. Mas nesse desequilíbrio, nessa jogada diferente, o Aravena faz muito padrão, né? No jogo isso daí ficou nítido e o Monsalve desequilibrando. Então, assim, o Aravena pode ser aproveitado, mas eu acho que vindo do banco, porque de fato não aproveitou um monte de oportunidades. Ele foi titular, acho que em todos os jogos do Grêmio na temporada. E se teve 2 gols, foi muito. Eu só me lembro daquele gol que foi a finalização no travessão do Cristal, acho que contra o São Luís, na arena. E no rebote ele faz o gol. Só me lembro desse. E o Monsalve é um início de temporada espetacular, que eu já comentei aqui no canal. Para mim é o melhor jogador do Grêmio, o Monsalve. Então essa utilização de Cristaldo, Monsalve, Pavon e Bright White, hoje para mim é o ataque ideal do Grêmio. Todos estrangeiros, inclusive, né? O Grêmio deve ser a equipe que tem mais estrangeiros no futebol brasileiro. E não para de trazer mais, né? Enfim. No geral é isso. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Ah, destacar de novo. Se inscrever. Porque eu ainda vou postar aqui no canal o react desse gol do Monsalve. Vou postar um react barra análise também das outras 3 contratações do Grêmio que eu ainda não trouxe. Do Lucas Esteves, do Christian Oliveira e do Wagner Leonardo. Todos esses vídeos vão ser postados aqui no canal. Por isso a importância de você estar inscrito com o sininho ativado. Que aí o YouTube te manda esses vídeos. Beleza? Acaba que esse vídeo ficou muito mais longo do que eu esperava. Mas esse molde de vídeo de análise da partida não tem muito o que fazer. Eu queria fazer um vídeo de 5, 6 minutos. Mas é muita coisa pra falar. E olha que eu nem destaquei muito o Ipiranga. Por exemplo, tinha o João Paulo, meio campista ali, ex-Londrina, ex-Juventude, um cara rodado. O Jean-Pierre tecnicamente mostra que ainda é muito bom, mas essa rotação dele dá pra ver que é abaixo. E a gente percebe que ele não pisava muito na área, ficava muito longe. Com a bola no pé, muito acima da média. Mas dá pra ver que realmente, em quesito intensidade, se ele tivesse nesse Grêmio atual, não ia dar certo. Porque é um cara que dá pra ver que tá numa rotação muito mais devagar, nessa criação das jogadas e não tem essa presença mais ofensiva, né? Enfim. Mas é um cara que tecnicamente é muito bom. Eu sempre gostei muito dele com a camisa do Grêmio. Infelizmente, não deu certo, né? No geral é isso. Gostou do vídeo? Valeu e falou.